Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para mais um podcast. Hoje, nosso 18º podcast. Eu já quero te agradecer por acompanhar a gente aí nessa caminhada. E nessa conversa de hoje a gente vai ter um papo bem legal, não é, Mari? Fala pessoal, fala Caleb, obrigada a todos. Com certeza, cara, hoje a gente vai ter um papo muito bacana com uma pessoa de presença, vamos dizer assim, uma pessoa muito conhecida aí no nosso mercado. Maravilha! Então vamos logo rodar essa vinheta para a gente chamar o nosso convidado. E a gente tem uma conversa muito bacana sobre o nosso mercado de HVAC no geral. Roda a vinheta aí. Meus amigos e minhas amigas, hoje a gente está aqui com um grande convidado. Eu fico muito feliz de ter aqui para bater esse papo com a gente. Hoje o senhor Arnaldo Basile, diretor executivo da Brava aqui de São Paulo, veio conversar um pouquinho com a gente. Eu já quero chamar ele para comentar vocês. Olá, senhor Basile, tudo bem? Tudo bem, Caleb, Mariana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, seja bem-vindo, é um prazer também poder conversar com você hoje, Basile. Vou te chamar de Basile, te chamar de senhor, eu sinto assim É estranho assim chamar de senhor, mas vou te chamar de Basile, como você já está acostumado, o pessoal já te chama assim. À vontade, nós do setor a gente tem que se tratar de uma maneira mais objetiva, mais simplificada. Maravilha. Maravilha, pessoal, olha para você ver que bacana que está o nosso podcast, né? Hoje a gente vai ter um papo bem legal. Vai falar um pouquinho sobre os panoramas do nosso mercado de refrigeração, de ar-condicionado no modo geral, e também entender um pouquinho da carreira do senhor Basile, né? Já tem uma carreira longa aí no nosso setor e com certeza tem grandes lições para passar para a gente, né? E eu queria iniciar essa conversa entendendo como que o senhor foi chegar aí nesse cargo de diretoria, né? O que trouxe o senhor para a diretoria da Brava, do setor da Brava, né? Você já começou na área da refrigeração, na área do ar-condicionado, já na área executiva, na área de gestão, ou veio, sei lá, como que foi aí essa ligação para ir para um setor mais de, como que eu posso dizer? Executivo, de sociedade, né? Executivo aí, mas no âmbito geral que pega todas as empresas, né, de uma associação, de um órgão tão grande. Como que foi essa chegada na Brava sua? Eu vou muito lisonjeiramente, eu vou fazer uma pequena correção. A minha posição é de presidente executivo na Brava, né? A estrutura da Brava maravilha. Ela é composta por um board, existe um conselho de administração. Eu me reporto a esse conselho de administração e se reportam a mim um total de 11 diretores. E essa é a estrutura básica da associação. E existem também os departamentos nacionais. Atualmente são 18 departamentos nacionais. Os departamentos nacionais, cada um deles congrega as empresas que têm afinidade com seus negócios. Então, como, por exemplo, existe o Departamento Nacional de Fabricantes de Ar-Condicionado Central, Departamento Nacional de Fabricantes de Aparelhos Residenciais, o Departamento Nacional de Refrigeração Industrial, o Departamento Nacional de Refrigeração Comercial, e por aí vai. Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interior, de manutenção e instalação. E além desses departamentos nacionais, nós temos 5 comitês atuantes, né? ativos e atuantes. O mais, vamos dizer assim, o mais robusto, que mais tem executado tarefas na Brava, é o CB55, que é o departamento que trata de todas as normas do setor do ar-condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento no Brasil, né? Já tem atividade há quase 20 anos. Nós temos uma parceria com a ABNT e nós somos os responsáveis por esse CB55. Eu falo com orgulho. São mais de 60 normas do setor que já foram editadas, reformadas, revisadas
que estão em elaboração ou que estão no pipeline para entrar em discussão. Então, é uma comissão, um comitê de atividades muito intensa, que mexe com todos os players do mercado. Por isso, nós temos a comissão de divulgação das NRs, das normativas regulamentadoras, né, que estão entrando em vigor esse ano. Temos a comissão de eficiência energética, a comissão das mulheres da Abrava, e temos também uma comissão que ela opera ocasionalmente, que é de relações internacionais, né? E dependendo das feiras que a gente participa, dos congressos que a gente participa internacionalmente, a gente forma o time que tem disponibilidade para acompanhar essas atividades. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da Abrava hoje. Eu estou na Abrava desde 2004. Eu entrei como responsável pela área jurídica, apesar de minha formação ser de engenharia com especialização em refrigeração e ar-condicionado, eu assumi a posição de responsável pela área jurídica. E fui aí até 2016 como responsável pela área jurídica, como vice-presidente da área jurídica. Aí assumi também, em 2013, a vice-presidência da Abrava. Em 2016, eu assumi a Abrava. E hoje eu já estou no segundo mandato. Já estou aí há 1 ano e meio do segundo mandato. Então, rapidamente, né, a minha vida de trás para frente na Abrava é essa. Eu várias atividades na Abrava desde 2004. Mas eu sou profissional do setor, já de longa data. Certo. Basílio, deixa eu te perguntar, assim, que eu entendo que boa parte, né, senão o pessoal do nosso setor te conhece como Basílio, presidente executivo da Abrava, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o Basílio por trás da Abrava ali, como empreendedor, como gestor. Eu queria que você contasse para nós a sua atuação também no setor um pouco. Olha, eu comecei a minha vida no ar-condicionado na refrigeração, eu vou dizer muito assim, francamente, foi quando eu estava fazendo escola técnica, quando eu estava fazendo o secundário, né? Que era uma escola técnica lá em São Bernardo do Campo, e eu me apaixonei pela área de transferência de calor. Tudo que era relacionado com hidráulica, fluidos, refrigerantes, transferência de calor, foi uma coisa que me apaixonou. E foi isso que me motivou a ir para uma faculdade, a Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, buscando a especialização do RAC, né, refrigeração e ar-condicionado. Então, o meu desejo, a minha intimidade com fluidos refrigerantes, né, e processos termodinâmicos já vinha desde aquela oportunidade. Eu comecei a minha vida profissional como estagiário da Honeywell, na área de serviços. Naquela época eu já fazia PMOC, eu elaborava os PMOCs, ou seja, as rotinas de manutenção, operação e controle de sistema de ar-condicionado. Isso na década de 80. Depois eu me transferi para a Coldex Frigor, que depois foi adquirida pela Trane. Lá eu desenvolvi uma carreira na área comercial, como engenheiro de vendas, depois gerente regional, gerente nacional de vendas. Depois disso, quando a Trane absorveu a Coldex Frigor, eu tive a feliz experiência de ser treinado pela Trane em Lacrosse. Eu fiz aquele curso de imersão de 6 meses de especialização em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, principalmente. Foi uma grande experiência. E isso me serviu como uma base muito, muito sólida para desenvolver as minhas atividades no setor. Tá? Depois dessa experiência da Trane, eu passei um pequeno período aí fora do mercado, trabalhando numa empresa de fabricação de componentes para geladeiras, freezers comerciais e residenciais, a Band Refrigeração. Tive uma passagem rápida pela Hitachi Ar-Condicionado, onde eu trabalhei na implantação do programa de start de mini splits, sabe? Isso foi lá
comecinho dos anos zero, né, 2000, 1999, 2000. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar para a Armacel, isolamentos térmicos. Eu fui diretor da Armacel. Depois da Armacel, eu fui diretor da Trox, diretor da Trox Brasil, diretor executivo da Trox Brasil. E desde 2014 eu empreendi. Então a minha atividade como empresário do setor, microempresa do setor do ar-condicionado, muito mais voltado para o ar-condicionado que para a refrigeração. Então desde 2014 eu tenho essa minha atividade de representação comercial e revenda e distribuição de produtos e componentes do segmento de ar-condicionado. Então, a minha vida executiva, basicamente, está pautada nessas felizes experiências que eu tive, né? Minha formação, como eu comentei, eu sou engenheiro mecânico industrial, com especialização em refrigeração e ar-condicionado. Eu tenho pós-graduação em marketing, tenho pós-graduação em finanças pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, finanças pela FGV. Depois eu tive aí fiz gestão também, fiz o MBA em gestão na FGV. Tenho especialização em governança corporativa também pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então o que acontece? Por mais que eu seja apaixonado pelo setor, que eu queira me dedicar às questões aí técnicas, não teve jeito, né? Eu acabei enveredando aí para a área de gestão, e uma coisa vai puxando outra, e você vai absorvendo e vai aumentando o tamanho do guarda-chuva e vai vivenciando essas experiências todas. E eu me considero um felizardo, porque todas essas experiências me trouxeram aí alguma vamos dizer assim, alguma cancha para retribuir para o mercado tudo aquilo que eu aprendi com o próprio mercado. E essa atividade que eu desenvolvo hoje na presidência da Brava me propicia me envolver com as questões técnicas, com as questões estratégicas, com as questões associativas, não só da Brava, mas com várias outras entidades que nós temos relacionamento. Então, eu sou daqueles caras que não se cansa de trabalhar. A minha rotina é 7 dias por semana, não dá para ser 24 horas por dia, mas passa das 15 horas por dia sem dificuldade. E olha, final de semana... Tranquilamente, né? Ainda bem que eu tenho uma esposa paciente e compreensiva. Ela não tem ciúme, não tem ciúme das minhas enveredadas de final de semana, feriados aí, em prol aí do nosso setor. Certo. Arnaldo, foi bom, interessante você tocar no ponto de gestão, né? Gestão, negócios, aí a gente já vai para uma linha, o mercado, e eu queria saber um pouco de você, assim, a questão do mercado do nosso setor, né? Se você, como presidente executivo da Brava, a Brava, como que ela enxerga esse mercado na situação atual que a gente tem aí, né? Devido a essas questões do mercado, essa questão da pandemia, como que vocês enxergam esse cenário para nós agora? Olha, eu vou me permitir fazer um comentário baseado numa linha do tempo. Até antes de 2018, o mercado ele estava muito preocupado, estava dando muita ênfase para as questões de eficiência energéticas e qualidade do ar interior. Sabe, sempre essas coisas sempre preocuparam, sempre motivaram, até porque qualidade do ar interior é uma questão muito, muito importante para os usuários do sistema de climatização e ar-condicionado. Em 2018, foi promulgada a lei do PMOC. Isso foi no dia 4 de janeiro de 2018. Naquela oportunidade, eu tinha recém assumido a presidência do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, que é um grupo de entidades, de associações, de sindicatos do nosso setor de ar-condicionado e refrigeração, que atua no Brasil inteiro, e nós temos aí várias atividades que a gente desenvolve em conjunto, sempre voltado para o mercado do ar-condicionado.
né? Então, quando a lei foi promulgada, virou uma coqueluche. Todo mundo queria saber o que era o PMOC. E naquela oportunidade, foi um trabalho bastante intenso, realizado aí principalmente no ano de 2017, com interlocuções com parlamentares em Brasília. O Sindicato São Paulo ajudou muito nesse aspecto, teve uma interferência muito forte. A Brava já vinha desde 1998, quando morreu aquele ministro das comunicações, Sérgio Mota, que o assunto de qualidade do ar virou uma questão muito séria, muito importante no mercado nacional. E a Brava veio desde aquela época elaborando normativas e procedimentos relacionados com o PMOC. Então, naquele momento, no começo de 2018, mudou o enfoque no Brasil. O PMOC passou a ser o assunto mais relevante e mais importante, né? Pela relevância, porque era uma lei que tinha sido sancionada. Essa lei, por questões burocráticas parlamentares no Brasil, essa lei ainda não foi regulamentada, mas isso não nos impede de tratar a lei como ela deve ser tratada, com respeito e ser cumprida, tá? Então, a partir de 2018, se deu muita ênfase para o PMOC. 2018, 2019. Então, o assunto mais importante que sempre se falou era PMOC. Em segundo lugar, se falava das questões relacionadas com a eficiência energética, porque, afinal de contas, a eficiência energética sempre vai ser uma questão importante para os profissionais do setor, porque é a maneira de você ter para otimizar os sistemas e reduzir custos de operação. E, em terceiro lugar, vinha lá a questão de qualidade do ar. Ok, qualidade do ar e tal, não sei o quê, porque, afinal de contas, todo mundo tem que respeitar todas as normativas relacionadas com qualidade do ar. Então, isso foi 2018 e 2019. O assunto mais importante era a PMOC, em segundo lugar era a eficiência energética, e em terceiro lugar, qualidade do ar. 2020 foi uma reviravolta violenta. Mudou os paradigmas de tudo, né? E o que aconteceu? Ninguém tinha conhecimento pleno de como tratar, como se prevenir em relação à pandemia da Covid. Se era transmitida pelo ar, se era transmitida por contato, muita coisa foi falada, muita coisa foi especulada, mas a verdade é que ninguém tinha certeza. Mas, aí eu falo, nós, profissionais do setor, nós tínhamos plena consciência que um vírus, daquela forma como ele estava sendo desenvolvido, equacionado, divulgado, conversado, ninguém do nosso setor tinha dúvida que a transmissão desse vírus também acontecia pelo ar. Consequentemente, começou a se dar muita atenção para a renovação do ar, filtragem do ar, quantidade de ar externo que era para ser insuflado, a exaustão do ar já viciado dentro dos ambientes, né? Então, mudou totalmente. Qualidade do ar passou a ser o assunto mais importante. PMOC passou a ser um segundo assunto muito importante, porque você não pode falar de qualidade do ar se você não tiver PMOC. E a eficiência energética, não é que a eficiência energética foi esquecida, ficou relegada ao terceiro plano. Tanto é que a Brava ela elaborou algumas normativas, que são as RENABRAVAS, né? São as recomendações normativas da Brava, que não chegam a ser normas, mas são documentos que melhor retratam aquilo que diz respeito às melhores práticas de engenharia, a tecnologia mais atualizada. Então, essas normativas, a gente dava ênfase no seguinte: olha, põe o ar-condicionado para funcionar, mantenha frestas, janelas e portas abertas para você garantir uma boa renovação do ar, aumenta a taxa de renovação do ar sempre que possível, se você tiver algum ventilador para tomar de ar externo. Ou seja, manter portas e janelas abertas com o ar-condicionado funcionando é uma heresia, tá? Mas por quê? E isso foi, inclusive a normativa que a Brava emitiu foi: olha, isso só vale para este caso, para tratar desta pandemia. Pode ser que outras pandemias tenham outro tratamento. Então, isso aqui vale para esta pandemia. Tivemos o cuidado de emitir documentos assim nesse sentido. Arnaldo,
se você me permite falar, nesse momento o pessoal da sustentabilidade e eficiência energética entrou em parafuso, né? Na hora que vocês disseram ventilação com as janelas abertas e ventilação no máximo, ar-condicionado ligado. Sem dúvida, sabe? Ficou todo mundo assim, falando, caramba, do que nós estamos falando, né? Mas, passado esses quase um ano, nós temos certeza que os procedimentos eram adequados. E eu me permito dizer o seguinte, eu participei de vários webinars, participei inclusive de um seminário internacional que foi promovido pela ACARI, que é a Associação Colombiana de Ar-Condicionado, e eu comento isso de uma maneira muito insistente. Os profissionais do setor do AVACR, do ar-condicionado, ventilação e refrigeração, foram muito mais assertivos, muito mais produtivos, foram muito mais objetivos nas suas interpretações das suas atividades relacionadas com troca de filtro, manutenção de um filtro de uma maneira adequada, todos esses procedimentos, fomos muito mais assertivos do que, respeitosamente, mais assertivos do que a classe médica. A classe médica, respeitosamente, eu digo, ela, de uma certa forma, ela deve informações para a sociedade. Que nós, como cidadãos do Brasil e de qualquer outro lugar do mundo, nós esperamos que venha da classe médica as orientações. Se é para ficar em casa ou se não é para ficar em casa, se tem que usar se pode usar algum remédio preventivo, se espera a vacina. A classe médica ela se dividiu muito, né? E gerou muitas dúvidas. Todo mundo tem as suas interpretações particulares hoje, em função das experiências que viveram, em função dos exemplos que observaram, muito mais isso do que uma orientação médica objetiva, né? Então, de uma maneira, eu estou colocando isso de uma maneira muito respeitosa com relação aos médicos, de novo, porque a pandemia ela não é de pleno conhecimento de todo mundo, está todo mundo pesquisando ainda, mas quando a gente faz a comparação com a nossa classe de profissionais do setor do AVACR, nós não tivemos dúvida. Até hoje nós não temos dúvida. A gente sabe o que é para fazer. Basicamente, aumentar a renovação do ar, manter filtros limpos, manter o ambiente limpo. E não é só o equipamento limpo, o ambiente precisa ficar limpo também. Então, nesse aspecto, acho que nós contribuímos muito. Nós, como profissionais do setor, nós contribuímos bastante para amenizar essas questões relacionadas com a pandemia. Acho que nem vale a pena entrar nas questões políticas, né, que estão dividindo a população, os que são pró, os que são contra afastamento, isolamento. Isso aí depende muito das experiências e das disponibilidades que as pessoas estão vivendo, né? Se elas podem fazer lockdown ou não, se elas podem ficar isoladas ou não. Mas, então, o comentário mais significativo que eu tenho do nosso setor é que o nosso setor definitivamente contribuiu para a sociedade, contribuiu para dar um pouco de paz e orientação para a população. E eu, desde o começo, eu sempre apregou o seguinte: não desliga o ar-condicionado. O ar-condicionado é parte da solução, não é parte do problema. Nós temos um slogan na Bravo, eu conheço esse slogan, depois eu comento com vocês como é que foi isso, que ar-condicionado é bom e faz bem. Ar-condicionado faz mal. Se você souber usar e mantê-lo limpo e regulado e operando corretamente, o ar-condicionado só vai fazer bem, não faz mal. E aí eu comprometo que a refrigeração é imprescindível. Você não consegue viver na vida moderna de hoje sem ter uma refrigeração adequada para atender o seu conforto, né? Então, assim, o ar-condicionado definitivamente ele é um instrumento benéfico para diminuir os riscos de contaminação, para garantir uma qualidade do ar interior e manter o conforto das pessoas, tanto no ambiente residencial quanto no ambiente de trabalho. Eu até complementaria, Arnaldo, durante a pandemia, né, conseguimos que os profissionais do nosso setor fossem considerados imprescindíveis, né, também isso foi um fator positivo para o nosso setor, acredito eu, né, acredito que você pode dar mais detalhes até sobre isso, mas foi imprescindível que a nossa atividade fosse considerada imprescindível para a tentativa de um combate, né, de alguma maneira.
Obrigado por essa chance. Foi assim, a nossa primeira reunião do ano, as nossas reuniões de diretoria são mensais. A primeira reunião de diretoria, que aconteceria em fevereiro, ela foi cancelada porque na véspera houve o falecimento de um dos diretores da Brava. Então nós, respeitosamente, nós suspendemos a reunião e não realizamos a reunião de fevereiro. Mas naquele mês de fevereiro, naquela reunião, eu já tinha preparado a Brava no seguinte sentido: para fazer a reunião, as janelas estavam abertas, permaneceriam abertas, as cortinas abertas, ar-condicionado funcionando, álcool gel à disposição de todo mundo, máscaras para quem quisesse utilizar. Então a gente já, em fevereiro do ano passado, a gente já estava estudando o que estava acontecendo nos outros países, o que era necessário. Então nós, em fevereiro, começo de fevereiro do ano passado, a gente já estava preparado, a gente já tinha preparado a Brava de como fazer as reuniões presenciais. A gente não sabia das questões que envolveriam o lockdown. Bom, aí o que aconteceu? As coisas foram acontecendo, o lockdown foi definido, foi determinado em meados de março, tudo parado. Muitos dos nossos colegas, principalmente os ligados com comércio, manutenção e sistema de operação de sistemas, não podiam trabalhar. E alguns colegas do setor do comércio de São Paulo, ali na Alameda Glete, próximo de São Paulo, nos acionaram, pedindo ajuda. Por que nós vamos fazer? Vamos ficar parados? Como é que a gente faz? Nós somos essenciais. E aí eu lembro que acho que foi no terceiro ou quarto dia de lockdown, tudo parado, a cidade inteira vazia, parada. Estive eu e o diretor jurídico da Brava, nós fomos fazer uma reunião numa das lojas da Alameda Glete. Tá? E assim, porta fechada, a gente parecia fugitivo, entrando pela porta assim, semi-aberta, com todo mundo observando na porta se alguém estava vendo ou não. Parecia que estava fazendo alguma coisa errada. Aí eu entrei na sala de reuniões, a primeira coisa que eu fiz, liga o ar-condicionado e abre a janela. Vamos fazer a coisa certa, nós sabemos o que é para fazer. Fizemos essa reunião, montamos uma estratégia, depois nós levamos para dentro da Brava vários colegas do setor, várias empresas do comércio de São Paulo. Fizemos reunião online também com outros colegas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Montamos uma estratégia, o nosso departamento jurídico entrou com uma ação e nós conseguimos que o setor fosse reconhecido como essencial aqui para o estado de São Paulo. Teve alguns dias depois, uma das secretárias da comissão especial que estava tratando as questões da pandemia junto com o governador, me acionou para tentar entender melhor do que eu estava falando, o que era o ar-condicionado, como é que funcionava, o que era a manutenção, como é que era a rotina. E foi uma longa conversa. Aí tivemos aí o reconhecimento que o setor era considerado essencial aqui em São Paulo. Aí nós começamos a replicar para outros estados também. Aí, junto com o CNCR, o Conselho Nacional de Comunicação e Refrigeração, fizemos essa ação também em conjunto com eles, no âmbito nacional, e resumo, o nosso setor acabou sendo reconhecido como essencial. E isso é um ganho que não é perdido. Isso não vamos deixar de ser essencial com o fim da pandemia. Então, eu considero que um dos resultados positivos que a pandemia trouxe para nós foi essa visibilidade positiva do nosso setor para a sociedade brasileira. É uma das coisas positivas e que a gente vai lembrar, que a gente vai reconhecer no futuro. Acho que foi de extrema importância, até também de alguma maneira manteve o nosso setor em funcionamento, né? As empresas puderam continuar atuando, tiveram que eventualmente, né, focar mais no setor de manutenção, na parte de serviços, né? Talvez no que em projetos ou instalações, mas acredito que foi essencial para manter a atuação das empresas no mercado. E aproveitando isso, Basílio, eu queria saber de você, deixa eu só ver aqui a minha colinha. Com relação a isso, a Brava tem... Eu sei que assim, é complicado você prever, né, que esse ano de 2021 a gente está numa situação um pouco melhor do que do ano passado, mas eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Eu acho que muita coisa ainda vai rolar, né?
Mas será que é possível a Brava prever existe algum indicador, alguma pesquisa nesse sentido de entender o mercado agora para 2021? Como é um panorama, assim, desse mercado? Sim, nós temos o nosso Departamento de Economia e Estatística, nós estamos prevendo uma melhora em relação ao ano passado, um crescimento em relação ao ano passado, e aí a gente precisa, não dá para tirar uma fotografia e falar, olha, a fotografia é essa aqui. São várias fotografias, é um filme, na verdade. Primeiro, fazer um comentário do que nós identificamos no ano passado. O lockdown começou em março, meados de março do ano passado. Os meses de março e abril foram terríveis, o mercado travou e ninguém sabia exatamente o que aconteceria. Em maio, nós prevíamos, nós acreditávamos que o mercado em maio ia chegar num patamar assim insustentável. E foi uma surpresa, porque não aconteceu isso. O mercado industrial de fabricação deu uma parada, alguns setores de componentes e equipamentos deu uma parada, sem dúvida nenhuma, até para entender o que estava acontecendo. O mercado ainda continuava tendo as suas comercializações, suas movimentações, mas aí eram os estoques que estavam sendo zerados. Mas a prestação de serviço, em maio, começou a ter uma recuperação já significativa. Então, se a gente analisar aquele efeito, né, foi uma recuperação em V. Março e abril caiu, e em maio já começou a melhorar. Não teve uma estagnação maio, junho, julho, depois. Não. Foi uma recuperação em V. Tivemos alguns segmentos, alguns setores que demoraram um pouquinho mais. E essa recuperação foi uma surpresa para nós. Quando a gente percebeu essa recuperação já a partir do mês de maio, nós paramos para analisar, falamos, vamos estudar como está sendo o comportamento das pessoas e das empresas. E aí nós não tivemos dúvida. A recuperação estava acontecendo já, lentamente, mas não era muito melhor do que aquilo que a gente tinha previsto. Nós tínhamos previsto em março, abril, que o mercado teria uma queda de pelo menos um terço, 30% a 35% daquilo que tinha acontecido em 2019. Essa recuperação, de uma maneira generalizada, acabou acontecendo, principalmente na prestação de serviços relacionados com manutenção. E nós fechamos o ano, de uma maneira em geral, o setor, o AVACR, fechou o ano com uma queda em torno de 5% em relação a 2019. Então, assim, em março, abril, a gente previu uma queda de 35%, 30%. No final do ano, a gente constatou uma queda de só 5%. O que nós estamos prevendo para este ano 2021 é, no mínimo, essa recuperação de 5%, ou seja, chegar no mesmo nível de 2019, e alguns segmentos vão ter desempenho mais favoráveis ainda. Tá? Então, assim, resumidamente e objetivamente, segmento de serviços, manutenção, reparos, reformas de instalações, mesmo que muitas empresas estão fazendo home office e reduziram suas atividades nos seus escritórios, mesmo com essa demanda menor, o segmento voltado para manutenção e operação vai ter uma recuperação esse ano 2021 em relação a 2020 e até mesmo é capaz que em relação a 2019. Tá? O mercado de fabricação, o mercado industrial, o segmento industrial, fabricação de componentes, vamos falar primeiro de componentes. Tem muita coisa que vinha sendo instalada de qualquer jeito, que foi desde a época da crise econômica. Muitas instalações foram feitas assim, deixando muitos ratos. Tá? E tem muita coisa que precisa ser refeita. Depois de alguns anos de operação, tem muita coisa que precisa ser refeita. Então, nós temos aí no mercado de componentes e acessórios, mercado cativo de reposição que não deixa dúvidas, tanto no ar-condicionado quanto na refrigeração. O mercado de componentes e acessórios vai ter um ano, no mínimo, igual a 2019, com tendências de melhora. No segmento de equipamentos, a mesma coisa. Aí é difícil fazer previsões, né? Porque dentro do segmento industrial você tem alguns setores que vão desempenhando melhor,
No setor hospitalar, tem muitos hospitais que estão fazendo atualizações, retrofits, modernizações e reformas, é natural isso. O mercado farmacêutico, mesma coisa. O mercado automobilístico está sofrendo um revés forte, porque existe aquela dúvida, né? Usa veículo, não usa veículo? A única certeza que a gente tem no mercado de transporte é que as motos estão vendendo mais proporcionalmente do que os automóveis. Né? Sim. Então é difícil você segmentar, para nós que é difícil a gente segmentar em como é que vai se comportar o mercado do ar-condicionado em cada um desses segmentos industriais. Mas no geral, nós não temos dúvida com a Brava. Nós esperamos o ano 2021 melhor que 2020 e muito provavelmente, eu não quero falar com certeza, mas muito provavelmente melhor que o do ano 2019 também, que já era um ano que a gente já vinha de uma recuperação desde 2017. Né? 2017, 18, 19 já vinha uma recuperação significativa. Então nós vamos ter um bom ano 2021, sem dúvida nenhuma. Uau. Bacana a gente saber, né, dessa visão geral que o senhor tem, né? Observando o mercado por cima. E o que eu queria entender, assim, qual que é a lição que fica desse período que nós passamos, né? Então a gente percebe que a gente está saindo, né? Não está 100%, mas está se recuperando de todo esse vendaval que foi 20, né? O ano de 2020. Mas o que o pessoal do nosso setor pode levar assim, de aprendizado para conduzir aí os seus negócios? Você tem uma ideia disso? Eu vou dar um passo para trás e vou voltar a falar sobre o PMOC. Eu comentei que a lei foi promulgada, mas não foi regulamentada. E tem muitos usuários que falam assim, inclusive empresas sérias, se a lei não foi regulamentada, eu não posso ser punido, então eu não vou considerar essa lei. E eu falo para todo mundo, não me interessa se a lei foi promulgada, ou melhor, se ela foi aprovada ou não. É uma lei que determina que as coisas têm que ser feitas de uma maneira correta. Eu sempre falo, não foi um deputado, um vereador, um senador, um republicano, um democrata que escreveu uma lei e falou assim, invente-se o ar-condicionado. Não, o ar-condicionado foi inventado por pessoas que identificaram oportunidades relacionadas com conforto, com produtividade, com operacionalização de produtos e que desenvolveram o sistema de ar-condicionado e depois veio a lei. Então, o que eu falo para todo mundo, eu não me preocupo se a lei foi promulgada, se ela foi regulamentada ou não. Eu sei como fazer a coisa certa. Nós, do setor, sabemos o que é o certo. E eu falo nós, porque todos nós somos especialistas no setor. Nós temos a responsabilidade de fazer a coisa certa, independentemente se existe uma lei ou não. Ela tem que ser cumprida, tem que ser feita. Mesmo que não tivesse uma lei, nós somos obrigados, nós temos o compromisso de fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, nós vamos propiciar ambientes mais adequados para um bom convívio, para garantir uma qualidade do ar interior, para ter uma boa ambientação. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. Então, eu acho que um dos legados positivos que nós vamos levar para frente, que nós não vamos esquecer mais, é as questões relacionadas com a qualidade do ar interior, que estão baseadas em PMOC, que estão baseadas nas boas práticas de engenharia, que estão baseadas nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E olha, a gente já tem que falar mais do que IAQ, né? Nós temos que falar do IEQ, Indoor Environment Quality, que é o que importa efetivamente. O IAQ é uma parte do IEQ. E a Brava está metida nisso até os fios dos cabelos. Né? E se me permitir, eu tenho um comentário para falar sobre essa questão também. Então, acho que a grande lição será essa: o uso da tecnologia, das boas práticas de engenharia com consciência, usando tudo aquilo que nós sabemos, usando a expertise dos nossos profissionais. Tem uma particularidade do nosso mercado que acontece desde a época da crise econômica, que começou lá em 2014, 2015. O setor de ar-condicionado e refrigeração é um setor pujante. Se a gente levar em consideração que aproximadamente 20% dos lares brasileiros, das habitações brasileiras, tem um aparelho de ar-condicionado, isso é muito pouco.
Se a gente considerar que as habitações têm 2, 3 cômodos, nós deveríamos estar pensando em 2, 3 aparelhos por habitação e no índice de penetração, nível de penetração muito mais alto. Tá? Então, se a gente levar em consideração que nós temos muito para evoluir, o nosso setor ele oferece muitas oportunidades. E isso atraiu muitos profissionais que perderam oportunidades de emprego em outros setores e vieram para o setor de ar-condicionado. E também para o setor de refrigeração. Então, nós estamos convivendo nesses últimos 5, 6 anos com profissionais novos que vieram para o nosso setor, estão atuando no nosso setor, não plenamente conscientes e conhecedores daquilo que precisa ser feito na sua essência. E isso é um problema. Isso é um problema sério, que nós temos que, como profissionais que temos algum conhecimento, que somos formadores de opinião, nós temos que orientar e ajudar essas pessoas que vieram de outros setores a atuar de uma maneira correta. Não queremos que eles voltem. Não. Já que veio, venha. Seja bem-vindo. Mas faça a coisa certa, aprenda a fazer a coisa certa. Sabe? A Brava tem despendido muita energia nesse aspecto de capacitar pessoas, de oferecer cursos e treinamentos nesse sentido. Criamos a categoria MEI, que é o microempreendedor individual, exatamente pensando nesses profissionais que vieram para esse mercado. Né? Afinal de contas, é o maior país tropical do mundo. Tem oportunidades sensacionais no nosso setor. É o setor que eu acho que é um dos setores mais invejáveis que existe para se desenvolver atividades profissionais. Tá? Arnaldo, aproveitando, desculpa te cortar, mas aproveitando esse gancho, e como tem sido, esses profissionais, eles têm aderido a esses programas de capacitação, como tem sido a recepção desses profissionais, a proposta que a Brava tem levado para eles? Sim, a gente percebe que está sendo bem recebido, que tem muita gente curiosa e comprometida em se aprimorar. E nós falamos assim, nós não somos uma instituição de ensino, nós somos uma associação preocupada com as empresas do setor. A Brava é uma entidade de empresas, não é uma entidade de profissionais, mas não dá para você falar de empresas se você não fala dos profissionais. A gente tem que orientar os profissionais das empresas. Não orienta a empresa, a gente orienta os profissionais da empresa para que as coisas aconteçam de uma maneira correta. A gente percebe um grande interesse, uma grande participação, cada vez mais crescente. Só que nós temos as nossas limitações. E o nosso propósito é instigar esses profissionais a conhecerem mais sobre os sistemas, as boas práticas de engenharia, as novas tecnologias, no âmbito que nos é permitido explanar, de disponibilizar, de apresentar essas tecnologias, essas boas práticas de engenharia. Um estudo mais aprofundado, uma formação capacitada mais aprofundada, aí nós orientamos e nós insistimos para que procure Senai, as escolas profissionalizantes, FATECs, as faculdades de engenharia. Nós temos um dos nossos propósitos, uma das nossas atividades como missão é ter uma parceria, uma interlocução muito ampla, aberta e forte com a academia. E quando a gente fala de academia, nós estamos falando de escolas de técnicos, de tecnólogos e de engenheiros. Então, a aceitação tem sido boa, porque a gente oferece aquele esclarecimento. E são aqueles esclarecimentos, aquele conhecimento de curto prazo, e que instiga o profissional a buscar mais informações, a se aprimorar, a se aperfeiçoar mais. Que é o que nós queremos. Nós, como empreendedores, como empregadores, nós queremos isso. Queremos colaboradores e colegas que participem de uma maneira mais ativa e mais comprometida com o setor. Nisso, eu considero que a Brava está sendo bem sucedida. Certo. Maravilha. Caleb, está por aí? Caleb está, eu estou vendo ele. Tá aqui pra mim ele travou aqui, desculpa aí, pode falar. É que pra mim você tinha travado. Eu poderia fazer o comentário sobre IAQ, né, e o IAQ, e falar um pouco da diferença dessas duas atividades do nosso setor. Ficou devendo um comentáriozinho? Podia falar agora pra gente. Então vamos lá. O IAQ é o Indoor Air Quality. É algo que o mundo já vem falando. Quando eu falo mundo, os especialistas, não só do Brasil, mas fora do Brasil, a ASHRAE dá uma importância muito grande para essas questões já há muito tempo. A ASHRAE também já evoluiu
para tratar do IEQ, o Indoor Environment Quality, ou seja, são as questões ambientes que englobam o ar ambiente. Falar só do ar ambiente já ficou alguma coisa, ficou pouco. Nós temos que falar do ambiente interno, nós temos que falar da ergonomia, da iluminação, nós temos que falar da acessibilidade, e tudo isso são questões que compõem um ambiente adequado de habitabilidade, tanto no âmbito residencial quanto profissional. O comentário que eu ia fazer é assim: a Abrava, ela é membro fundadora da FAIAR, que é a Federação Ibero-Americana de Ar-Condicionado e Refrigeração. É a Federação das Associações Ibero-Americanas de Ar-Condicionado e Refrigeração, que vai celebrar 20 anos agora no começo do mês de março. Então, a Abrava é membro fundadora. E por questões de estrutura, hoje eu sou vice-presidente dessa associação, dessa federação. Engloba todos os países da América Latina, do México até aqui o Cone Sul, mais Portugal e Espanha. Ao todo são 14 entidades que compõem essa federação. E aí o que aconteceu? Essa federação, com o passar do tempo, ela tomou uma notoriedade bastante significativa, a ponto de já ser reconhecida pela ASHRAE, de ser uma referência para essas entidades em todos esses países, e despertou o interesse da IEQ, a IEQGA. O que é a IEQGA? Indoor Environment Quality Global Alliance. Ou seja, existe uma aliança global que trata das questões relacionadas com ambiente interno. E essa aliança global convidou a FAIAR para fazer parte. Então, e isso aconteceu, olha que feliz coincidência, na semana passada, a reunião do board, que decidiu pela entrada, vocês estão sabendo em primeira mão, eu vou comentar isso na reunião de diretoria do dia 4 de fevereiro, mas vocês estão sabendo já em primeira mão. Olha, tá fresquinho pra gente, hein? Pessoal, motivo para vocês deixar um like aí. Então, assim, é tão importante as questões relacionadas com o ambiente interno, que englobam a qualidade do ar interno, que não tem lugar nenhum do mundo que possa ignorar isso, que possa desprezar, que possa desconsiderar a importância disso tudo. Como a gente já comentou agora há pouco, o que nós mais vamos lembrar no pós-pandemia, a maior herança que nós vamos levar são as questões relacionadas com a qualidade do ar interior, a preocupação com a qualidade do ar interior, falando do nosso setor, claramente. Então, esse fazer parte dessa aliança global abre portas para todas as entidades associativas da América Latina, mais Portugal e Espanha, e, consequentemente, para as associações que fazem parte dessas associações. Então, nós vamos lá para ouvir informações novas e nós vamos levar informações novas também. O que nós temos para levar? A Abrava, ela elaborou e já lançou o PNQAI, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. Um dos departamentos mais atuantes da Abrava é o Qualindor, que há anos vem trabalhando nisso. Mesmo antes da pandemia, já vinha estruturando, pensando o que seria um Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, que trata de todas as questões relacionadas com qualidade do ar interior, PMOC, tecnologias, novas tecnologias, as boas práticas de engenharia, é um guarda-chuva, engloba tudo isso, que vão contribuir para o quê? Para garantir que a qualidade do ambiente interno seja adequada também. Então, sem dar muitas voltas e com muita objetividade, a nossa pretensão, nosso plano como a Abrava, nós já levamos para a FAIAR. A FAIAR já entendeu o que é o PNQAI. Tem alguns países que já não estão copiando, mas estão deglutindo, estão estudando, para que eles também possam trabalhar na elaboração dos seus planos nacionais de qualidade do ar interior, e nós vamos levar isso para a Global Alliance.
olha, isso aqui está sendo tratado no Brasil pela Brava, já elaborou, já instituiu, já constituiu. Nós já tivemos várias reuniões com visa, com secretarias de Estado, com vários órgãos governamentais, com várias agências governamentais. Nós estamos apresentando de uma maneira assim muito insistente, de uma maneira muito de formiguinha, trabalho muito de formiguinha, para cada instituição, para cada agência governamental que tem algum relacionamento e diga respeito à qualidade do ar interior. Nós estamos levando, estamos nos reunindo com as presidências, com as coordenadorias dessas agências. É isso que nós vamos levar lá para a Global Online. É pretensão demais isso? Não. É um trabalho que foi feito com muito carinho, com muita consciência, por um grupo de profissionais dedicados dentro da Brava, e é um trabalho fantástico que a Brava oferece para a sociedade, para os usuários. É com muito orgulho que a gente conseguiu chegar nesse estágio. Eu dou os parabéns para esse grupo que desenvolveu esse trabalho. Que envolveu muita gente, muita gente. Maravilha, Arnaldo. Bom saber que, Caleb, só seu microfone está mutado, cara. Então... Agora, desculpa. Pode falar aí que você estava falando. Eu comecei com comentar que a gente fica contente, né, em saber que as associações, né, que o pessoal responsável por esse setor tem trabalhado, tem pensado nisso, né? Não tem estado acomodado. E quando a gente vê notícia como essa, a gente fica um pouco mais confortável em saber, né, que, poxa, tá vindo coisa boa para nós como sociedade, né? Por mais que a gente passe por momentos complicados, mas a nossa sociedade em si ela tem se movimentado para o crescimento, né? Eu queria puxar a conversa um pouquinho para fora do nosso setor de engenharia, de gestão de ar-condicionado, mas é o seguinte, você comentou aí que sobre a questão da melhoria com a qualidade do ar interno. É uma preocupação que ela tem estado atuante, né? Tem estado presente, né? E eu acredito que há um tempo atrás, por mais que a gente tinha o cuidado, essa preocupação em si, ela não era assim tão clara. Poxa, saber da sujeira dos móveis, na parede, a cor da tinta, a luminosidade, poxa, a sujeira que eu trago de fora, né, do ambiente onde eu trago para dentro, dependendo se eu estou numa casa, se eu estou num shopping, se eu estou num lugar, cuidado mais específico. E eu vejo isso como um aspecto, né, no modo geral, da evolução humana, né? É uma preocupação da evolução geral do ser humano. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução que nós estamos tendo, de trazer essa preocupação para nós. Poxa, antes eu preocupava com o ar-condicionado. Agora o ar-condicionado, ele não é mais... Ele é importante, mas não é só ele o importante. Existe um outro aspecto, né? Então o homem está tendo uma clareza de que tem essa importância, né? Essa evolução humana. Você pode comentar um pouquinho sobre isso aí? Muito oportuno esse seu comentário, e te agradeço por me ajudar a alinhar as ideias. Eu vou falando e as coisas vão caminhando, mas vamos reordenar as ideias. Como eu tinha comentado, a Brava tem parceria com várias associações, com várias entidades, sindicatos, e nós temos parcerias com a Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, com a Abralimp, que é a Associação Brasileira de Limpeza, com o Grupas, que é uma outra associação relacionada com questão de ambientes, da limpeza e higienização de ambientes. Eu tive a oportunidade de ser convidado para participar de webinários por essas entidades. E o enfoque que eu aprendi, inclusive, é assim: não adianta você falar da qualidade do ar interior, uma boa filtragem, uma boa renovação de ar, se o ambiente não está devidamente limpo. Aí vem aquele conceito: o carpete é melhor ou é pior do que um piso frio, que um piso limpo? Então, eu cheguei a entrar nessa discussão e chegamos à conclusão que, por determinadas circunstâncias, o carpete é melhor, porque ele vai reter com mais eficiência aquelas filtro, né?
ele é um filtro, ele retém as partículas sólidas, e é muito melhor você limpar o carpete, o tapete, do que você ter um piso liso, um piso, não sei se o termo correto é esse, né? Mas um piso liso, nu, que a poeira está por ali, ela está transitando por ali, e aí quando você se movimenta, você levanta essa poeira, e a movimentação do ar acaba levando essa poeira para o ambiente de uma maneira geral. Então essa interligação, essa interação que nós tivemos com os colegas da Prafac, da Bralim, foi interessante nesse aspecto. Foram gerados alguns documentos que um complementa o outro nesse aspecto. Usa o ar-condicionado e faz a limpeza do ambiente, faz a higienização, faz a sanitização do ambiente. Tá? Então, falar só do ar-condicionado, que o ar-condicionado é o único elemento, não. Como eu comentei, o ar-condicionado é parte da solução, sem dúvida. Agora, essas atividades, esses procedimentos de limpeza, higienização, sanitização, eles são imprescindíveis. E de novo, isso vai mudar isso já mudou o nosso comportamento como usuários. É intuitivo a gente interpretar o seguinte: um país de temperaturas médias altas, como o nosso, é natural a gente trabalhar com janelas abertas. E janela aberta, com circulação do ar, você acaba trazendo uma poluição, partículas sólidas, partículas de suspensão para o ambiente. Tá? Então é normal, é natural, é intuitivo que você promova frequentemente a limpeza desses ambientes. E isso passou a ser uma realidade para nós todos por conta da pandemia. É a mesma coisa que o uso de máscaras. Né? Então, coisas que antes eram para nós irrelevantes, a gente não dava bola, que a gente tratava como algo corriqueiro, ou não prestávamos atenção, agora a gente presta atenção. Então, esse afinamento, essa atenção mais apurada para essas questões comportamentais, isso passou a fazer parte da nossa rotina e não vai deixar mais nós não vamos deixar mais de darmos atenção para essas questões, não tem a dúvida. E a gente fala sempre do ambiente interno, mas e os nossos automóveis? Mesma coisa. Aí os veículos públicos, né, os coletivos, idem. Nós chegamos a dar orientação para a Companhia Paulista de Trens de Ônibus. O subsecretário ficou surpreso com as questões que a gente levantou e com as recomendações que nós fizemos. Ficou estarrecido, ficou em êxtase com tantas informações que nós geramos para eles. Né? Mas tudo aquilo que a gente está incorporando no nosso dia a dia, nós passamos a exigir em qualquer ambiente que a gente frequenta que tenha o mesmo tratamento. Então pode perceber, tudo aquilo que a gente ambientou, tudo aquilo que a gente acabou atendendo, acabou entendendo que é importante para o nosso ambiente de trabalho, ambiente residencial, nós estamos levando também para onde? Para os nossos veículos, para os nossos automóveis. E a gente passa a exigir também que nos veículos coletivos também se tenha a mesma preocupação, se tenha a mesma atenção de higiene e procedimento. Isso é um legado positivo. A gente já vai chegando aqui no final do nosso podcast, né? Já está praticamente 1 hora de conversa. E eu vou falar que passou bem rápido essa 1 hora aqui. Mas eu queria que o senhor comentasse uma frase que eu já vi o senhor falar algumas vezes, né? Para a gente concluir aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu sempre costumo dizer que o ar-condicionado ele faz. Então fala um pouquinho aí dessa frase para a gente. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu costumo brincar assim, sem constrangimento, que às vezes a gente usa um pouco do poder que a gente assume, que a gente acaba exercitando quando assume uma posição, né? Foi aí, acho que há uns 2 anos atrás, eu presenciei uma discussão assim esdrúxula sobre a eficácia e a eficiência do ar-condicionado. O ar-condicionado não era bom, que afetava a saúde, que a gente não podia usar. Eu fiquei tão indignado com aquele bate-papo que eu redigi o editorial da revista A Brava, né?
E o tema era exatamente isso, que ar-condicionado é bom e faz bem, né? Então eu fiz toda uma dissertação, eu fiz toda uma reflexão a respeito do uso do ar-condicionado e da refrigeração, mostrando que era um erro tratar o ar-condicionado, desprezar o ar-condicionado ou desdenhar do ar-condicionado daquela maneira. E a minha conclusão foi: o ar-condicionado é bom e faz bem, eu garanto isso, e a refrigeração é imprescindível. Então isso, foi assim, um momento de desabafo, né? Eu quis escrever aquele editorial, mas acabou dando certo. E não só eu, mas os colegas da Brava têm usado essa expressão, esse bordão, com muita propriedade. E a gente fala com orgulho. Bom, afinal de contas, é o nosso meio, né? É a nossa atividade fim. Então temos que tratar bem e reconhecer o quanto que faz bem. Bela história. Faz bem. Sim. De fato, faz muito bem. Basta seguir o que a gente comentou aqui, né? É uma boa manutenção, um bom cuidado, saber manusear, que só tem benefício aí desse equipamento. Maravilha. Eu aqui já quero agradecer. Apresento o senhor aqui no nosso bate-papo de hoje, no nosso podcast. Fiquei muito feliz, né, da gente, tudo que o senhor trouxe para nós, apresentou. Muita notícia boa, muito conhecimento. Então, fico agradecido. Eu também quero agradecer muito a sua presença, Arnaldo, dizer que foi um prazer te entrevistar, conversar com você. E é bom saber que a Brava tem essa visão de trazer sempre melhorias para o nosso setor, né? E é isso, agradeço novamente. Eu aqui tenho que agradecer esse espaço que vocês estão me concedendo, essa oportunidade de conversar de uma maneira tão tranquila, tão gostosa, um bate-papo tão gostoso assim. E eu até peço desculpas, porque nós estamos conversando há 3, né? E eu acho que a gente não está dando atenção devida para quem está assistindo. Então eu peço desculpas para essas pessoas, mas tudo que a gente falou aqui é direcionado para todos eles que estão assistindo. E eu deixo a Bravo de portas abertas. Vai ser um prazer receber quem quer que seja para conhecer a Brava, para participar da nossa atividade. Se precisar de alguma orientação, alguma dica, estamos lá à disposição. Vai ser um prazer receber todos vocês. Um grande abraço. Maravilha. E, de novo, ar-condicionado é bom e faz bem. Refrigeração é imprescindível. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Eu quero pedir você que está aí no YouTube para dar um like nesse vídeo, né? Se você gostou de tudo que a gente compartilhou aqui, foi um prazer trazer o seu Arnaldo Basile para a gente conversar um pouquinho, né? Se você está ouvindo aí nas outras redes de streaming, no Spotify, no Deezer e tantas outras que a gente está presente, compartilha com o pessoal aí para a gente levar esse conhecimento, tá? E se você achou que esse comentário, que todo esse podcast foi legal, eu quero te convidar a ser um patrocinador do nosso canal, a você nos apoiar. Aqui embaixo também está um link, né? Então, ali tem algumas opções que você pode estar nos ajudando aí. Então, seja um apoiador, faça parte dessa nossa equipe, tá bom? Muito obrigado por ter estado conosco até aqui e até o próximo podcast. Não se esqueça que ar-condicionado, ele faz muito bem, a refrigeração é imprescindível. Valeu, pessoal. Tchau, Falou, pessoal. Até mais.